Hoje é um dia histórico para a cidade do Rio de Janeiro, 19/9/2016. É a primeira vez que um candidato a prefeito defende a uberização da cidade. E aí você vai me perguntar, Nepô, é possível uberizar uma megalópolis como o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre? E aí eu vou responder essa questão nesse vídeo. Segura aí. Vamos ver aqui, então. Sou favorável à legalização. Vou usar, inclusive, o modelo do Uber para a saúde, habitação, segurança, transporte. O usuário vai me dizer qual é a dificuldade que ele tem. Eu vou poder redesenhar com liberdade e autonomia, sem depender do empresário de ônibus. Eu vou redesenhar o modelo a partir da necessidade do usuário. Índio da Costa, candidato a prefeito. Ah, Nepô, fazendo campanhazinha para o Índio da Costa aí no seu canal. Não conheço ele. Levei um susto hoje de manhã, um grato susto. Prazer ver um candidato a prefeito. Todos os candidatos a prefeito deveriam dizer, cara, que ideia boa que esse cara teve. Vamos seguir na mesma direção. Então, como filosofia geral, isso que ele disse é, na minha opinião, a saída. Não é assim, opcional, é obrigatório fazer isso. Quando a gente trabalhava, e eu trabalhei durante 3 anos dentro da Iplan Rio, que é a área de tecnologia, capacitei mais de 110 pessoas dentro da Iplan Rio, envolvendo inclusive todo o pessoal dos líderes cariocas, discutindo exatamente isso. Criei junto com o pessoal lá o Laboratório de Inovação Participativa, ou Inovação Colaborativa da Iplan, que está funcionando, o pessoal se reúne. Então a gente fez essa discussão. Então, como ideia geral, não existe outra possibilidade. Só para te dar um exemplo: 10 mil ônibus na cidade do Rio de Janeiro, 40 fiscais. Como é que você vai resolver esse problema para que os 10 mil ônibus fiquem e funcionem adequadamente? Só com a participação das pessoas via aplicativos, via as novas tecnologias. Então, como ideia geral e como filosofia, parabéns para o Índio da Costa. Gostei, acho que tem uma visão geral. Gostei de defender o Uber, ele defendeu o Uber, a resposta foi essa. Não só vou defender o Uber, como também vou implantar o modelo do Uber na cidade. Positivo, bato palma e acho que a gente tem que bater palma para todo mundo que está na frente, que está na inovação. Agora, nós vamos fazer um detalhamento e discutir quais são os problemas da visão do candidato quando ele pensa nesse tipo de coisa, na sequência. Bom, na sequência, o candidato Índio da Costa, ele diz o seguinte, que o próprio usuário vai dizer sobre o atendimento. Se você tiver 3 milhões de pessoas na cidade dando informação, tem uma tela gerencial enorme no gabinete do prefeito e do secretário de saúde. Você vai descobrindo todos os buracos e os problemas existentes para ir resolvendo. Cara, isso a gente discutiu muito lá na Iplan. E é por aí o caminho. Perfeito. Você vai fazer um mapa, você vai colocar o atendimento de posto de saúde, escola, tudo. Você vai ter uma medida e você vai ter uma informação que hoje você não tem, que é qual é a avaliação, o histórico da avaliação que as pessoas fazem ao longo do tempo de cada um desses órgãos. E a partir daí, você começa a ter variações e você pode começar a antecipar as crises. Esse posto aqui está tendo uma queda de qualidade. Que queda é essa de qualidade? Por que está tendo essa queda de qualidade? Se tivesse no passado, o que aconteceria? Você ficaria esperando que o responsável por aquele posto fosse dar informação e como ele é, obviamente, interessado, se alguma coisa está acontecendo de problema, de não passar a informação para cima, abafar, a maior parte das pessoas faz isso, então, o que acontece? O gestor do topo não fica sabendo daquela crise porque ele não tem uma comunicação direta com o consumidor ou, no caso, o cidadão. Então, essa é a grande vantagem da participação de massa. Você quebra os intermediadores e você permite que essa participação aconteça de baixo para cima e que você gere, né? Quando o pessoal fala em Big Data, eu falo Big Data participativo, é isso, né? Mas aí temos um problema. Isso é uma solução perfeita. Ótimo, visão legal? Visão legal. Qual é o problema que a gente tem na sequência? Na sequência, o que acontece? A máquina começa a ter que ser preparada
e isso vai numa direção cada vez mais em direção à tomada de decisão pelos usuários, a máquina vai toda começar a ser preparada e azeitada, não mais de avaliações de cima para baixo ou dos intermediários para cima, mas de baixo para cima. Você vai começar a crescer esse tipo de processo. E isso, quando você abre, você diz assim, vou pegar a estrada da uberização. A estrada da uberização, ela tem duas fases. Ela tem duas fases. Então, essa primeira fase é o que eu chamo de gestoria, não é gestão e não é curadoria. Então, ela vai ficar ali no meio do termo. O que acontece? Acontece que as demandas é um processo meio de avalanche. As demandas vão começar a ficar, não só por causa que você vai abrir para avaliação do posto de saúde, do negócio. As pessoas estão criando uma cultura na sociedade, quando pega o Uber, quando trabalha com a Airbnb, quando faz uma avaliação da Gol, quando você faz uma avaliação de qualquer coisa, quando você vai no Magazine Luiza fazer uma avaliação e apertar as coisas que você gostou ou não gostou. Quer dizer, não é uma coisa só, não, é a classe média, não. Cada vez mais as pessoas estão avaliando as coisas. Estão dando estrelinha até para o Big Brother, avaliando quem que vai ficar, quem não vai. Então você vai vendo que tem uma cultura de participação que vai crescendo. Então, o que acontece? É um caminho sem volta. Então, o gestor, esse gestor, ele passa a não ser mais um gestor em que ele vai tomar as decisões a partir dos interesses e dos princípios dele. Ele vai começar a cada vez mais ter que atender a população lá de baixo. É um caminho sem volta. E aí a gente vai começar a ter que ter as experiências da verdadeira curadoria. Então, enquanto o processo de massa, fazer esse processo de os secretários todos terem uma televisão e poder trabalhar, beleza. Mas existe um outro processo que é muito mais sofisticado, que é muito mais concreto e que vai resolver realmente o problema, que é a implantação da curadoria. E é isso que eu vou falar a seguir. Então, obviamente que quando você começa a estimular essa participação de massa, você vai avaliar o posto de saúde e aí começa também a tendência a avaliar que o posto de saúde tem os problemas físicos do posto de saúde e também tem os médicos, tem os professores, né? Tem todos os servidores que você vai trabalhar. No caso dos motoristas, tem os motoristas, tem os trocadores. Então, em determinados momentos, o problema é uma goteira, mas em outro momento é o médico que está atendendo mal, é o motorista que está furando o sinal, né? É o professor que não está indo à aula, é o professor que está se dirigindo de forma agressiva para os alunos. E aí nós vamos entrar no que é a discussão da uberização. A uberização, e se você for analisar, pegar o modelo Uber, que é o novo modelo administrativo da espécie humana, coloca no laboratório, você vai ver que o Uber, a base do Uber, ele termina com a relação patrão-empregado. O Uber só funciona porque se o cara não tiver 4,7 estrelinha, ele sabe que vai sair da plataforma e ele luta para se manter na plataforma e fazer um bom atendimento, porque, eu vou dizer a coisa mais importante, porque ele sabe que o usuário que está dando estrelinha para ele atrás do carro dele tem o poder de decisão. Vou repetir, o usuário que está atrás do motorista do Uber tem poder de decisão. Ouviu o que eu falei? Qual é a grande diferença? Então, o que acontece? No momento que você tem um gestor lá com a sua televisão, tudo bem, está melhorando, Big Data participativo, perfeito, gestoria, perfeito. Mas aí o que vai acontecer? A população vai começar a dizer, mas o problema aqui é esse médico que não está vindo, que está com problema, esse professor, esse motorista, e ela vai querer mudar. Se o motorista souber que aquele cara que está dando estrelinha atrás dele, do ônibus, o médico, a pessoa que está trabalhando, ele vai ganhar a estrelinha, mas nada vai acontecer com ele, ele vai continuar ali porque ele tem carteira assinada, porque é difícil contratar novos motoristas, porque não sei do que, não vai funcionar. Então, quando você fala em uberização, qual é o grande salto de qualidade da uberização? Você vai, aos poucos, transferindo poder para o consumidor e é o consumidor que assume a administração da complexidade. Ele que vai analisar ali, em cada lugar, ele vai analisar cada coisa. E
o curador, ele vai dizer para esse cara, vai estabelecer uma relação de confiança através de um algoritmo, através de um processo, etc, etc. Ele vai estabelecer uma relação de confiança para que esse cara tome a decisão. É assim que funciona o Mercado Livre, é assim que funciona o Airbnb, é essa a base da curadoria. Então a curadoria, ela vem estabelecer uma nova relação trabalhista. Ela não, a relação trabalhista que a gente tem hoje é uma relação trabalhista que tem a ver com a gestão. A curadoria estabelece uma nova relação trabalhista em que há uma fiscalização do consumidor. Ah, mas você vai estar prejudicando os trabalhadores? Não. Você está prejudicando os trabalhadores? Não. O trabalhador que trabalha bem no Uber, ele continua no Uber. Ah, mas quem que vai avaliar isso? É o consumidor. Então não é é muito mais aberto do que hoje. É quase a passagem da escravidão. O salto quântico que nós demos, a passagem da escravidão para a relação patrão-empregado, que foi uma liberdade para o ser humano. Ah, mas não é uma liberdade completa. Que a liberdade completa se pula da ponte Rio-Niterói. Você vai ter liberdade completa. Não existe liberdade completa. Existe a liberdade possível. Então a gente deu esse salto e agora vai dar um outro salto. Quem vai avaliar, quem vai ter poder de decisão é o consumidor. E aí a gente vai começar a ter um problema, e essa é o grande nó da implantação da uberização em qualquer lugar e principalmente no setor estatal. E aí a gente vai ter que ter, a discussão é como a gente faz isso para que a gente possa ter sucesso. É isso que eu vou discutir a seguir para fechar o nosso vídeo. Então, o candidato Índio da Costa diz que em um ano ele vai implantar vai uberizar a administração da cidade e que isso é uma coisa barata e que isso vai ser implantado rapidamente, etc. Então, eu acho que ele anunciou, é candidato, está fazendo as coisas e tal, e acho que tem que se tomar um certo cuidado na hora que se chegar para se fazer as coisas. Por quê? Primeiro, são duas fases. Existe a fase da gestoria, existe a fase da curadoria. Na gestoria, você vai pegar esses dados todos, perfeito, mas tem que dizer e deixar claro o que você vai analisar nesse primeiro momento. E deixar claro que você tem duas etapas que, num segundo momento, você vai começar a avaliar também a qualidade do serviço dos profissionais. E isso não pode ser feito de forma massificada, por causa das resistências e por causa da aculturação que isso tem que ter. Porque não é uma coisa simples. A gente não fez ainda isso. Ah, Nepo, você já sabe fazer? Não, não sei fazer. Como não sabe fazer? Você não é especialista nisso? Não, eu sou especialista no seguinte, eu estudo isso, mas a gente não conseguiu fazer ainda. Eu passei 3 anos, a gente tentou fazer, a gente não conseguiu fazer. E se você olhar no mundo inteiro, você vai ver que ninguém está conseguindo fazer. Porque é uma coisa muito nova, é o início do processo de inovação. Ah, mas lá não sei aonde já tem. De repente lá tem, num país lá fora, mas outra coisa é no Brasil, com as condições que nós temos, com a estrutura que nós temos, com a cultura que nós temos. No terceiro mundo, com certeza a gente não tem. É uma coisa de inovação. Então, qual é a recomendação? Isso está aqui, essa experiência que eu tive lá na Prefeitura do Rio está aqui nesse livro, Administração 3.0, em que eu faço todo o negócio. Qual é a parte final, a metodologia? Metodologia é laboratório de experimentação para criar uma semente. Então, vai criar isso num determinado lugar, isoladamente, sabendo que está se implantando a curadoria, que não é a gestoria. A gestoria está sendo feita, beleza. É Big Data participativo, beleza. Deixando claro que o Big Data participativo é apenas para as estruturas e não para as pessoas. Beleza, não tem problema nenhum. Pode até dizer, não vou fazer com as pessoas. Tudo certo. Mas tem que dar claro isso para as pessoas, para não criar falsas ilusões. Senão as pessoas vão começar a dizer, pô, mas eu reclamei do médico, por que eu não posso reclamar? Não, são etapas. Então você vai criar um laboratório, e esse laboratório vai trabalhar em algum lugar, seja numa linha de ônibus, seja num bairro, seja em algum lugar, para criar o DNA da nova semente. E essa semente vai ser plantada para virar muda, e é essa muda que vai virar árvore, e é essa árvore que vai virar floresta. Então é um processo gradativo de aculturação, porque tem vários variantes, são pessoas, a gente está lidando com pessoas, está lidando com cultura, está lidando com a avaliação das coisas mais estapafúrdias. A pessoa pode dizer, o professor me deu 0 e eu não gostei dele, eu vou dar uma nota ruim para ele, uma estrelinha para ele sair da escola. Então, tudo isso tem que ser colocado, tudo tem que ser avaliado. É um algoritmo complexo. Na verdade, a gente está construindo uma coisa que é um negócio que vai levar muito tempo.
Então tem que isolar isso, tem que fazer isso com calma, tem que ver direitinho. E a partir desse momento que você criar a primeira semente, perfeito. Virou muda? Perfeito. Aí você pode plantar 2, 3 mudas, envolver as pessoas todas e você vai ver que tudo vai na direção da melhoria de qualidade da cidade como um todo. Todas as pessoas que trabalham legal, as pessoas que trabalham com qualidade, as pessoas que se dedicam, não vai ter, não há, pelo contrário. Já entrevistei vários taxistas, tem várias entrevistas minhas com os taxistas que dizem exatamente isso. Finalmente tem alguém dizendo que eu sou um bom taxista. E isso está servindo bem para mim, porque eu ganho 5 estrelinhas, eu trabalho mais, eu ganho mais dinheiro. Então, o que a gente está querendo é trabalhar, é a meritocracia de baixo para cima. É isso que está. A uberização é isso, é a meritocracia de baixo para cima. É a fiscalização permanente de quem realmente importa na sociedade. Não é o empresário que importa, é o bom empresário que interessa, é o bom trabalhador que interessa. E quem que vai avaliar isso? É o consumidor, é o cidadão. É isso que a gente tem, isso que é a uberização de uma cidade. E é isso que a gente tem que se preocupar. Isso tem que ser feito com calma, tem que ser feito com metodologia, tem que ser feito, tem muita tecnologia envolvida nisso e tem muita gente que tem que ajudar nisso, pessoas que estão envolvidas com cultura, pessoas que estão envolvidas com a série de preocupações que tem que se fazer uma aliança com o pessoal de tecnologia para que isso seja uma coisa realmente positiva para a vida da cidade. É isso aí. Quero cumprimentar e parabenizar Índio da Costa por ter trazido pela primeira vez, talvez no Brasil, essa discussão.